Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus possa vos abençoar rica e abundantemente no nome do Senhor Jesus. Hoje eu trago uma palavra que irá edificar a cada um de vós. Hoje eu venho trazer uma palavra que irá transformar a tua vida. Amém? O que se quer é acreditares nesta mesma palavra. Porque não podemos ser transformados, ser renovados, se nós não acreditarmos nesta mesma palavra. Porque a palavra é vida. E se a palavra é vida, é preciso que nós acreditemos nesta mesma palavra para que ela possa nos dar vida. Amém? Existem dois tipos de bênçãos que nós podemos obter quando nós andamos segundo a palavra. Uma das bênçãos é a bênção espiritual e a outra é a bênção material, física. Amém? Mas hoje eu venho falar dessas mesmas duas bênçãos que nós podemos obter quando nós andamos segundo a vontade de Deus. Amém? Ou quando nós somos obedientes a Deus. Nós temos sempre um galardão. Logo que nós obedecemos a Deus, Deus ele honra com a nossa obediência. Amém? Assim diz a palavra do Senhor no livro de Josué, primeiro capítulo, versículo 8. Podemos abrir conosco juntos as Bíblias e vamos ler para nós podermos entender o que a Bíblia ela nos diz. No livro de Josué, primeiro capítulo, versículo 8, é Deus esse a falar com o Josué e diz: não se aparte da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Amém? Deus estava a dizer a Josué. Josué, ele foi sucessor de Moisés. E se formos a olhar para a Bíblia, vamos entender que Moisés, ele foi próspero em tudo que ele fazia, porque ele andava segundo a vontade de Deus. Amém? Moisés, ele não fazia as coisas por emoção. Moisés, ele não fazia as coisas porque simplesmente deu na cabeça dele que ele tem que fazer aquilo. A Bíblia nos diz que quando Moisés, ele foi socorrer os irmãos hebreus, que eles estavam a discutir com um egípcio, ele matou o egípcio e ele fugiu. Quem disse a Moisés para que ele pudesse fugir não foi a sua consciência, mas Deus é que lhe disse que ele tinha que ir para o deserto. Por que Deus disse que ele tinha que ir para o deserto? É porque Deus tinha um propósito com Moisés, a ida ao deserto. Amém? E a Bíblia ela nos diz que por causa da obediência de Moisés, a vida de Moisés ela foi próspera. Tanto mais que Moisés ele foi usado como como eu posso dizer, como um caminho ou como um meio para que ele pudesse livrar o povo de Israel da terra do Egito. Amém? E Moisés ele era um servo obediente, era um servo que ouvia a Deus. Amém? Era um servo que estava sempre na presença de Deus, porque ele sabia que tudo que ele for a fazer, se ele não fizer na vontade de Deus, se ele não caminhar na vontade de Deus, não tem como Deus lhe abençoar. Por isso que quando Moisés ele morre, a Bíblia diz que o seu sucessor foi Josué. Por isso que no capítulo de Josué, primeiro capítulo que nós acabamos de ler, é Deus, ele a dizer Josué: se tu queres que aquelas coisas que aconteceram com o meu servo Moisés aconteçam contigo, tu deves meditar nesta palavra, você deve meditar nesta lei. Por outras palavras, você deve meditar em minhas palavras, você deve andar segundo minhas palavras, para que todas aquelas bênçãos em que Moisés, o meu servo, ele recebeu, tu também possas receber. Amém? Nós podemos receber as bênçãos espirituais e materiais. Nós não podemos receber nenhuma bênção se nós não andarmos segundo a palavra de Deus. Ok, vamos perceber uma coisa. Vamos ler a Bíblia no livro de
no livro de Salmos, para percebermos um bocado do que eu estou a falar. Nós vamos ler no livro de Salmos. Salmos, primeiro capítulo. Salmos, primeiro capítulo. Vamos entender um bocado isso, do que eu estou a falar. Salmos, primeiro capítulo. Salmos, primeiro capítulo. A Bíblia no Salmo, primeiro capítulo, diz assim, no versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é um dos princípios para que recebas a bênção ou recebas a promessa que vem da parte de Deus. Amém? Que é não sentar na roda dos escarnecedores e nem andar com os ímpios. Isto é, nós devemos ouvir o que Deus tem a nos dizer e nós devemos obedecer. Se nós obedecermos o que a palavra de Deus acaba de nos dizer, nós seremos prósperos. Mas vamos ler o segundo versículo, diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por que nós devemos meditar na lei de Deus de dia e de noite? É para que aconteça o que aconteceu quando Deus falou para Josué. Disse, antes medita na lei de dia e de noite para que tudo te vá bem. Para que nós possamos ser prósperos, nós precisamos meditar na lei de Deus. Porque a prosperidade, ela vem de Deus. No livro de Provérbios, a Bíblia nos diz que a bênção do Senhor, ela não traz tristeza, mas traz alegria. Então significa que quando nós andamos na lei de Deus, quando nós obedecemos aquilo que Deus ele quer que nós obedeçamos, nós alcançaremos as bênçãos. No versículo 3 diz, isto é, no versículo 3 diz, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? A Bíblia está a dizer, no primeiro versículo do livro de Salmos, a Bíblia está nos a dizer assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Estamos a ir em fases. Amém? A Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Depois diz assim, nem se detém no caminho dos escarnecedores. Depois diz assim, mas tem o seu prazer em meditar a palavra de Deus de dia e de noite. E depois a Bíblia diz assim, que a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não fica na roda dos escarnecedores a fofocar, não fica na roda dos escarnecedores a se vangloriar, não fica na roda dos escarnecedores a viver segundo a carne. Mas o que é que ele tem? Ele tem o seu prazer em meditar na palavra de Deus de dia e de noite. O que é que acontece com essa pessoa? Vamos encontrar no versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Então significa que quando nós ouvimos a instrução de Deus, nós prosperamos. Porque Deus, ele diz assim, se tu andares no meu caminho, tu vais prosperar. Amém? No livro de Deuteronômios 28, versículo 1, vamos correr um pouco para lá. No livro de Deuteronômios 28, no livro de Deuteronômio 28, vamos só para lá, primeiro versículo, diz assim, e será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Amém? No versículo Deus diz, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém?
Significa que para que Deus ele possa nos abençoar com todas as bênçãos que estão na região celestial, significa que nós devemos ouvir a palavra de Deus atentamente. E para além de ouvirmos esta mesma palavra, nós devemos colocar em prática toda a palavra que nós devemos ouvir. Tiago ele diz: não sedes apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da mesma palavra. E quando nós fizermos isso, o que é que nos diz Deuteronômio 28? E no versículo 7 diz assim: quando nós ouvirmos isso tudo, Deus ele vai nos abençoar. Mas no versículo 7 Deus diz assim: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. E no versículo 13 a Bíblia diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não por baixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. Aleluia! A Bíblia está nos a dizer que nós só alcançaremos as bênçãos quando nós andarmos segundo a vontade de Deus. Ou por outras palavras, segundo a instrução que Deus ele tem nos dado dia após dia. Amém? No livro de Gênesis, capítulo 12, a Bíblia fala de Abraão. Deus ele fala com Abraão e diz assim: Abraão, Abraão, saia da tua casa, da tua parentela e vá a uma terra que irei te mostrar. Amém? Abraão, ele foi abençoado, porque primeiro ele teve fé, segundo ele ouviu a instrução que recebeu da parte de Deus. Amém? A Bíblia diz que quando Abraão ele saiu, durante o percurso, Deus foi lhe mostrando o lugar na qual ele receberia como herança e como bênção. Amém? No capítulo 22, no versículo 1, a Bíblia fala que Deus, ele falou para Abraão, disse: Abraão, tens que ir a um monte e me ofereceres um sacrifício. E Abraão, ele simplesmente foi. Amém? Isso vão ler, está no capítulo 22, desde o versículo 1 até o versículo 17. Amém? A Bíblia diz que Abraão ele saiu e foi para lá. Mas quando chegou lá, ele estava com o seu filho Isaac. Quando chegou lá, o seu filho disse ao seu pai: pai, nós já organizamos a lenha, nós já temos a água para o sacrifício, mas onde é que está o cordeiro? E Abraão, porque ele sabia que ele obedeceu a vontade de Deus. Abraão, ele sabia que Deus não iria lhe deixar na mão. Porque Deus disse: aquele que anda segundo a minha palavra, esse prosperará. Amém? E a Bíblia diz que Abraão respondeu a Isaac, seu filho, e disse: Deus proverá. Mas quando Abraão estava prestes a sacrificar o seu filho Isaac, segundo a palavra de Deus, Deus ele mandou Abraão parar. E Deus providenciou um cordeiro para que houvesse o sacrifício que Deus havia dito que era para Abraão fazer. Aleluia. Amém. E a Bíblia ela nos diz que no versículo 15, então o anjo desceu a Abraão segunda vez e disse a Abraão, melhor irmos para o próprio versículo para nós entendermos melhor. Gênesis capítulo 22. Vamos correr só para lá. Gênesis 22. Para nós entendermos. Amém? O Gênesis 22. Vamos ler o versículo 15. A Bíblia diz: então o anjo do Senhor bradou
a Abraão pela segunda vez desde os céus. Versículo 16. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único. No verso 17 diz assim a palavra de Deus. Prestemos atenção, amados irmãos. Que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Amém? Amados irmãos, vamos perceber uma coisa. Quando Deus fala com Abraão e diz: Abraão, sai da tua casa e da tua parentela, vai a uma terra que irei lhe mostrar. Isto é no capítulo 12 do livro de Gênesis. No capítulo 22, Deus fala com Abraão, diz: sacrifica o teu único filho. Amém? E Abraão, ele decide obedecer. Amém? Ele decide obedecer à vontade de Deus, à instrução de Deus. Amém? E a Bíblia está a dizer que Abraão, ele foi fazer isso que Deus lhe disse, sem questionar. Amém? O que acontece é que muitas das vezes, quando Deus ele nos dá uma instrução, nós o questionamos. Por que, Senhor? Por que deve ser assim? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu, Senhor? Mas nós não sabemos que aquela instrução que Deus está nos a dar naquele momento é porque existe uma bênção por detrás daquela instrução. Amém? Nós não sabemos que a bênção está por detrás da nossa instrução. Por isso que Deus ele disse a Josué, para que não se apartasse a lei do livro da boca de Josué, para que de dia e de noite ele meditasse aquela lei, para que tudo lhe fosse bem. Amém? A Bíblia diz que Abraão, ele não questionou. Simplesmente ele fez aquilo que Deus estava lhe instruindo. Por isso que no versículo 17, disse Deus a Abraão: eu te abençoarei grandissimamente, e a tua semente estará cheia na terra. Por isso que nós somos muitos filhos de Abraão, porque Abraão é conhecido como pai da fé. Amém? E nós, como temos fé em Cristo Jesus, nós somos filhos de Abraão. Nós somos a herança, ou nós somos a promessa que Deus fez a Abraão. Nós somos a prosperidade de Abraão. Amém? Oh, glória a Deus. Aleluia. Nós somos a herança de Abraão. Nós somos a promessa que Abraão recebeu por causa da sua obediência. Amém? Amados irmãos, nós devemos andar na instrução. Amém? Nós devemos andar na obediência. Amém? São tantos na palavra de Deus que ouviram a instrução e foram prósperos. Que ouviram a palavra de Deus e foram prósperos. Amém? E se nós queremos ser abençoados, e se nós queremos ser prósperos, tanto na vida espiritual, assim como em outras áreas da nossa vida, nós devemos ouvir a instrução de Deus e devemos praticar esta mesma instrução, porque não é suficiente nós ouvirmos somente a instrução, mas existe aquela parte prática. Amém? Se nós ouvirmos e não praticarmos, não teremos as bênçãos que Deus tem preparado para nós, aquelas que estão escritas na Bíblia. Amém? Que Paulo disse, amém, que nós viemos receber, e que essas mesmas bênçãos estão à nossa espera na região celestial. Amém? Nós devemos ler a palavra de Deus. Esta mesma palavra de Deus é instrução em todas as áreas da nossa vida. Se a nossa vida ela não anda do jeito como nós desejamos, é porque nós não obedecemos à instrução de Deus.
É porque nós não meditamos nesta mesma palavra dia e noite. É porque nós não nos damos tempo de ter uma intimidade com Deus através da sua palavra, para que nós possamos obter essa instrução. Se nós andarmos segundo a instrução de Deus, a nossa vida vai mudar, amados. Se nós vivermos a palavra de Deus dentro de nós, a nossa vida será transformada. A nossa vida será avivada com essa mesma palavra. E que todas as bênçãos que Abraão, todas as bênçãos que Josué, Moisés e outros que seguiram essa mesma instrução, puderam ser abençoados, puderam ser exaltados. Serão essas mesmas bênçãos, amado irmão, que eu e você iremos alcançar. Mas desde o momento que nós andemos na instrução, porque conforme nós lemos no livro de Salmos, capítulo 1, versículo 3, diz: se nós fizermos todas as coisas que Deus Ele disse para nós fazermos, desde o versículo 1 até o versículo 2, nós seremos abençoados, seremos como a árvore plantada junto ao rio de águas, e que ao seu tempo dá os seus devidos frutos, e cujas folhas elas não secam. E se nós andarmos segundo a instrução de Deus, significa que as nossas bênçãos serão constantes. Quando a Bíblia diz a árvore, as folhas elas não vão secar, significa que as nossas bênçãos não vão cessar de chegar a nós. Mas basta nós seguirmos a instrução, basta nós ouvirmos a voz de Deus e seguir aquilo que Deus Ele tem para nós. Ele tem para nos dizer, Ele tem nos dado dia após dia. Oh, glória a Deus. Amado irmão, eu espero que esta palavra tenha lhe avivado, espero que esta palavra tenha lhe ajudado. Em nome do Senhor Jesus, eu peço que Deus possa lhe abençoar rica e abundantemente em todas as áreas da sua vida. Que continue mergulhado na palavra de Deus, que continue aceitando a Deus, guiando tua vida através da sua instrução. Que Deus Ele possa abrir caminhos para que possa ouvir e para que possa receber estas mesmas bênçãos que Ele tem preparado para si. No nome poderoso de nosso Senhor Jesus. Que Deus possa vos abençoar rica e abundantemente em nome do Senhor Jesus.